Graça e paz, meus irmãos. 1º de agosto de 2021, estamos chegando aí nesse início de mês, né? Com o culto ao Senhor aqui da nossa igreja congregacional de São José da Mata, Campina Grande, trazendo a palavra de Deus durante toda esta pandemia, né? Ao seu coração, aí na sua casa. E hoje estaremos celebrando a nosso Deus e contando com a presença do pastor Maxwell Batista, né? Presidente da nossa associação regional e pastor da segunda igreja congregacional em Mangabeira, aqui na capital paraibana, na cidade de João Pessoa. Então, ele estará conosco hoje. Então, convido você, convido sua família para juntos lermos a palavra, orarmos, louvarmos a Deus e principalmente ouvir a mensagem da palavra de Deus. Lemos juntos nesse momento, né? A infalível, inspirada palavra de Deus, na carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Que Deus, em Cristo, abençoe sua vida, sua família, com a leitura da palavra de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã.
maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus. Muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus. Muito mais de Deus. Quero muito mais de Deus. Quero muito mais de Deus. Muito mais de Deus. Quero muito mais de Deus. Muito mais de Deus. De Deus. Mais de Deus. Mais de Deus. Momento importante também do culto desta noite, onde convidamos a todos, para juntarmos em um grande momento de oração, irmos até a presença do Senhor mediante Jesus, único mediador entre Deus e os homens. Não há outra maneira do homem chegar até Deus, se não for através do Senhor Jesus. Então vamos orar nesta hora, clamar a Deus, pedir a Ele suas bênçãos e sua graça. Deus amado, te louvamos por mais uma semana, por mais esse início de mês. Queremos te agradecer porque até aqui o Senhor nos ajudou. Queremos colocar nas tuas mãos nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja, as pessoas também que estão conosco no canal nesta noite, estão conosco ao longo desse período. Queremos te pedir que o Senhor estenda a mão não só sobre o culto desta noite, mas também sobre todo o teu povo espalhado na terra. Abençoa esta nova semana, abençoa esse novo mês, vai na frente de cada um de nós. Conduz, ó Deus, a vida de cada um de nós. Abençoa esta semana, suprindo as necessidades, derramando a tua graça, estenda a mão também sobre os enfermos, sobre os enlutados, sobre os que estão padecendo. Que o Senhor tenha misericórdia e possa restaurar a todos. Te louvamos também pelos que estão se recuperando nesta pandemia, pelos que foram curados, por todos aqueles que estão trabalhando nessa linha de frente. Abençoa, meu Deus, toda esta semana, também a pregação desta noite. Abençoa o pastor Maxwell, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos juntos, ouvir a palavra do Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Fala pro teu irmão que está do seu lado. Deus quer que você viva uma história de poder nesse tempo. Faça a diferença, querido. Aleluia. Graça e paz, Pastor Helder, IEC São José da Mata, aí em Campina Grande. Eu fico muito feliz de estar compartilhando com vocês neste momento um pouco da Palavra de Deus. Eu quero agradecer ao Pastor Helder, pelo convite que me fez para estar mesmo à distância, em comunhão com o Senhor e com vocês, compartilhando um pouco da Palavra de Deus, tá bom? Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês neste momento especial. E brevemente, se Deus quiser, estaremos fazendo uma visita aí. Como presidente da região, estou devendo muitas visitas aí às igrejas, os campos missionários, mas infelizmente essa pandemia tem nos separado um pouco. Presentes, mas distantes mesmo assim, em comunhão com o Senhor, com vocês. Então eu quero desejar a todos vocês que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre essa IEC, sobre essa igreja local, o pastor e todo o seu rebanho. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu escolhi um texto aqui que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, um texto bastante conhecido da palavra de Deus, que se encontra em Filipenses capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 5, do 5 ao 11, tá bom? Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. Acompanhe comigo aí esta leitura, você que está na igreja, está em casa nesse momento. Vamos ler a palavra do Senhor. Filipenses 2, 5 diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor Deus abençoe essas leituras de sua palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai bendito, queremos neste momento pedir a direção do Teu Santo Espírito para a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando todos os nossos ouvintes, onde quer que os Teus filhos estejam neste momento compartilhando desta palavra, o Teu Santo Espírito possa estar trabalhando, Senhor. Visita-nos, penetra no mais profundo do nosso ser, vê se tem algum pecado não confessado, alguma coisa de errado, ó Deus, talvez um pecado involuntário que não lembramos, mas que o Senhor prescruta e sabe todas as coisas, todos os nossos desígnios. Neste momento, em nome de Jesus, nós pedimos o Teu perdão, Senhor, para que o Teu Espírito possa trabalhar plenamente em nossa vida. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Meus queridos irmãos, eu gosto sempre de compartilhar um pouco das obras que os grandes homens de Deus na história do cristianismo têm realizado e têm deixado de legado para a Igreja do Senhor, para a exortação
do povo de Deus. Então sempre faço menção de algumas obras de muitos homens de Deus que têm, né, colaborado com a firmeza dos cristãos na palavra de Deus e nos caminhos santos do Senhor. Desta feita eu escolhi um autor não muito conhecido no nosso meio, mas eu creio que alguns conheçam. É o Andrew Murray. Ele viveu no século XIX, 1828, e foi até o início do século XX, né? Faleceu em janeiro de 1917. Ele escreveu uma obra muito linda que tem o nome Humildade, a Beleza da Santidade. Então, nessa obra ele fez uma citação muito linda. Eu queria passar para os irmãos neste momento. Diz assim a citação de Andrew Murray nesta obra: o único teste infalível da nossa santidade será a humildade diante de Deus e dos homens que nos caracteriza. E ele diz: a humildade é a força e a beleza da santidade. A humildade é a força e a beleza da santidade. Nesta obra, o Andrew, ele trabalha a humildade no ministério de Jesus e na vida dos crentes de uma forma espetacular. É uma obra muito linda e que muito nos exorta ao caminho da santidade. Então, a humildade para o Andrew, nesta obra, ela está completamente direcionada a Cristo Jesus, e como servos de Cristo precisamos viver esta humildade. E esse texto que nós acabamos de ler, queridos irmãos, trata justamente sobre isso. O apóstolo Paulo tinha em mente, não é, aos crentes de Filipos, da igreja de Filipos, transmitir ou ensinar a eles essa doutrina, a doutrina da humildade, da simplicidade diante de Deus. E para isso ele chama a atenção da igreja com um exemplo maior, que é Cristo Jesus. Obviamente, a igreja do século XXI, nós hoje, né, na nossa contemporaneidade, sem dúvida nenhuma, necessita mais do que nunca dessa humildade, dessa simplicidade em Cristo Jesus. Então, o versículo 5, que foi o primeiro versículo que nós acabamos de ler, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O apóstolo Paulo chama a atenção dos filipenses aqui para viver uma vida simples, uma vida de humildade diante do Senhor, uma vida de renúncia e de entrega. No capítulo 1, o apóstolo Paulo toma a sua vida como exemplo. Ele chega a dizer que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. E ele chega a dizer que se o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele estava constrangido. Ora querendo partir e estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor, e ora querendo ficar com os irmãos. E ele diz: olha, que se eu nesse corpo for de utilidade para o progresso da fé dos irmãos, então permanecerei um pouco mais neste corpo, com o propósito de trazer crescimento espiritual ao povo de Deus, à igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, nesse texto, nos dá uma segurança muito grande, nos dá uma segurança de salvação, uma segurança da certeza de que quando nós partimos desta terra, nós iremos estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor de que estar neste mundo, mesmo desfrutando das coisas boas, maravilhosas que esse mundo pode nos dar. Mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor, diz ele. Mas ele diz que se fosse para o progresso
né, da fé dos irmãos da Igreja do Senhor e para a concretização do grande projeto de Deus, dos grandes, né, planos eternos da Trindade Santa na eternidade. Se fosse para o desenvolver desse projeto maravilhoso, ele ficaria aqui neste mundo, mesmo em meio a tribulações e sofrimentos. Então veja que o foco do apóstolo Paulo ali era fazer a vontade de Deus, era viver para a glória de Deus. Para mim, o viver é Cristo. Como precisamos, né, ter esse entendimento de viver tão somente para Cristo, nos desapegarmos mais, deixarmos mais essa visão meramente horizontal deste mundo, aonde nos atrai mais para uma vida materialista, quer queira ou não, todos nós, no intuito de ter uma boa vida, de dar um conforto para a nossa família, para os nossos entes queridos e para nós mesmos, nos apegamos muito às coisas deste mundo, seja emprego, seja bens que já adquirimos, mas o apóstolo Paulo nos ensina a olharmos para Cristo com um propósito muito maior, o propósito da vida eterna. E no versículo 5, quando ele cita isso, eu sempre gosto de citar alguns textos da palavra original, e eu coloquei aqui a expressão tende em vós. Interessante que, iniciando esse versículo aqui, com a palavra tende, para nós no português dá a ideia do verbo ter, né? Tende em vós o mesmo sentimento. Mas no grego a ideia não traz uma ideia de verbo. Quando a palavra tende aqui, no grego, traz a ideia de sentir, né? Ou de pensar. Então ficaria mais ou menos, porque essa palavra se repete. Tende e sentimento é a mesma palavra no grego, nessa expressão. Então é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, olha, sintam o mesmo sentimento que também Cristo teve, não é? Vocês sintam o mesmo que Cristo sentiu, sendo ele o rei, sendo ele igual a Deus, ou sendo Deus, não usurpou ser Deus no sentido pleno da sua glória. Antes, né, se humilhou, diz o texto no versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aqui nós temos, né, o verbo esvaziar, ou se esvaziou. Temos aqui uma doutrina que muitos teólogos liberais lembraram aí no início do século XX e por muito tempo apregoaram, e muitos ainda pregam até hoje os teólogos liberais, em dizer que Jesus Cristo, uma vez querendo abandonar sua glória e vir para este mundo, ele se fez meramente humano. Então Deus deixou a sua glória, se esvaziou na doutrina do kenosis aqui, é a ideia de deixar de ser Deus, né? Abdicar da glória ou da divindade que ele tinha para ser meramente humano. E nós sabemos que não é muito bem isso. O que o texto quer nos ensinar e o que o apóstolo Paulo queria passar aqui para a igreja de Filipe é que mesmo Jesus Cristo sendo Deus, ele assumiu a forma humana para ser o nosso representante legal aqui na terra. Esvaziou-se da sua glória e humildemente se tornou a figura humana, a figura da própria criatura que ele fez, que ele criou. Então ele assumiu essa forma humana, humildemente, deixando a sua glória, se esvaziou. E aqui nos traz um ensinamento lindo, e aqui justamente o que o apóstolo Paulo queria passar para a igreja. A humildade nos sentimentos de Jesus precisa existir em cada cristão, já que nós somos discípulos do Senhor. Devemos sim estar diante dos nossos irmãos e diante de Deus
num sentimento sempre de servo, num sentimento sempre como se estivéssemos abaixo daquilo que de fato nós somos. A realidade é essa. Mesmo muitas vezes a gente tendo um certo conhecimento, uma certa autoridade em alguns pontos daquilo que nós conquistamos aqui na terra, devemos nos portar diante dos homens e diante de Deus com simplicidade e com humildade. Ele ensina isso à Igreja de Cristo, ensina isso aos filipenses, ensina isso a cada um de nós. Irmãos, vivemos uma época, mais do que nunca, de um egocentrismo terrível, de uma desumanidade, digamos assim. O mundo nos impulsiona de uma forma muito grande a olhar para dentro de nós, ou para nós mesmos, ou para as quatro paredes, do nosso lar, da nossa família. Essa ideia de sermos humildes, de estarmos servindo uns aos outros, da igreja estar unida em um só pensamento, servindo a Cristo e humildemente uns aos outros se ajudando, como ele ensina aqui nessa epístola. Essa ideia hoje, ela tem se afastado mais e mais da realidade cristã. E essa pandemia, sem dúvida nenhuma, irmãos, tem nos afastado de uma forma muito grande, tem deixado a igreja insensível às necessidades inerentes dos seus membros, dos seus irmãos em Cristo, tem nos separado, cada um no seu lar. Essa própria ideia disseminada nas mídias sociais e defendida pelos nossos governantes é de isolamento total, distanciamento um dos outros. Se nós já andávamos frios, e a palavra de Deus diz que a cada dia que passa e que se aproxima a vinda do Senhor, haverá um esfriamento tão grande, haverá uma falta de amor tão grande, que diz o texto sagrado que o amor de muitos se esfriarão. Praticamente não haverá mais a sensibilidade entre os irmãos para com o sofrimento da igreja, do próximo, da família, para com a obra de Deus e o crescimento da obra de Deus. Temos vivido momentos difíceis, igrejas fechadas, nossas igrejas fechadas. Agora mesmo eu estou falando a vocês através de um vídeo pela impossibilidade de nós estarmos juntos ainda em plena pandemia. E isso é muito difícil, irmãos, mas não deve de maneira nenhuma nos distanciar, deixarmos de orar, nos tornarmos insensíveis, porque não estamos presencialmente na igreja de Deus, esquecer a obra de Deus, o sustento da obra de Deus, compartilhar aquilo que nós temos com nossos irmãos necessitados. Mais do que nunca, muitos irmãos da nossa igreja acometidos por esta doença estão passando dificuldades extremas, como na realidade essa igreja, a igreja de Filipos, passava. Uma igreja simples, humilde, mas que era acolhedora, uma igreja que não esquecia do ministério apostólico, fazia arrecadações, mandava oferta para sustentar o ministério de Paulo, porque sabia da necessidade dele lá no campo, sabia das necessidades do santo homem de Deus trabalhando em prol do crescimento e da expansão do reino de Deus aqui na terra. Então, queridos irmãos, por mais que nós estejamos passando por essas dificuldades todas, nós não podemos nos tornar insensíveis, insensíveis a isso. Devemos nos esvaziar, não da glória, em Cristo Jesus, como diz o texto. Jesus, ele não se esvaziou, digamos assim, da sua divindade, Ele esvaziou-se do querer ser igual a Deus, ou se apresentar à igreja de Deus como um príncipe, ou como uma pessoa importante, o qual necessitava ser servido. Não, ele se apresentou como servo sofredor, e diz o texto que ele se esvaziou de uma forma tão grande que a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus veio com esse propósito, morrer pela sua igreja, pelo seu povo, morrer por aquele que olharia para o seu sacrifício e creria de fato que na eternidade, antes mesmo de existir mundo, no concílio eterno de Deus, o Deus triuno bendito, tripessoal, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, na eternidade, estava planejando isso. E na eternidade, Deus Filho disse: eu vou, meu Pai, eu vou me apresentar diante dos homens e me oferecer pela vida deles, me oferecer pela vida da igreja, daquele que depositará toda a fé e confiança em mim. Então, queridos irmãos, esse sentimento o apóstolo Paulo queria que a igreja de Filipos também tivesse. Esse mesmo sentimento. Uma vez olhando para a obra redentora de Cristo, ou até mesmo da Trindade Santa bendita de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, em conjunto, trabalhando em humildade e simplicidade, olhando para a nossa miséria humana, não é? Resolveu se dedicar, se entregar-se, né, para o nosso resgate. Como esta doutrina é linda e maravilhosa, e como ela nos motiva a crescer em fé, a continuar olhando para esse sacrifício bendito, para essa obra redentora maravilhosa, continuar firme e forte. E as portas da igreja estão se abrindo de novo, os decretos aí estão melhorando a cada dia. Se vocês ainda não voltaram às atividades na igreja, vão voltar. E quando voltarem, voltem com mais fervor ainda do que vocês já têm, para fazer a obra de Deus, para estar diante do Senhor com alegria, olhando, né, para as Escrituras e vendo, né, esta doutrina bendita e maravilhosa vinda da parte de Deus através do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, que chegou até nós hoje, nos ensinando a sermos humildes e termos como exemplo de humilhação o próprio Jesus Cristo, para podermos servir uns aos outros e a igreja do Senhor como um corpo, como uma unidade orgânica, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É impressionante como esse texto nos fala de uma forma muito linda. Esvaziou-se, tornar-se vazio. Cristo, que abriu mão da igualdade de Deus, anulou-se a si mesmo para se apresentar em figura humana, levando sobre ele o castigo que era nosso. Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo como esse exemplo, irmãos, não tem lugar em nós para engrandecimento, para esfriamento ou para distanciamento dos nossos irmãos e da igreja de Deus. Antes deve haver em nós um sentimento de gratidão e de alegria por uma coisa tão bela que o Senhor fez por nós. Ele continua nos mostrando aqui no texto sagrado, no versículo 8, né? Aliás, no versículo 8 ainda, né? Quando ele diz aqui, humilhou, a expressão humilhar aqui diz tornar-se baixo, rebaixar, reduzir a um plano. E foi o que Jesus Cristo fez. Para nos alcançar e para que nós hoje tivéssemos essa comunhão, estivéssemos participando do corpo de Cristo, na realidade, ele fez isso, ele se reduziu a um plano. E este plano seria se humilhar e entregar-se a si mesmo. Então devemos, sem dúvida nenhuma, diz o apóstolo Paulo, ter esse mesmo sentimento que esteve em Cristo. Porque uma vez tendo isso, diz a palavra do Senhor no verso 5, pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Olha só, essa expressão exaltou, né? Exaltar a mais alta posição e poder, elevar a majestade suprema. Esse foi o prêmio bendito, né, de Jesus Cristo por ter havido se humilhado e se rebaixado dessa forma, né? Tendo toda a glória, poder e majestade, veio a este mundo para sofrer. Da mesma forma é o que as Escrituras nos diz. Quando nós olhamos para Jesus como esse exemplo maior e olhamos para esse plano maravilhoso, vale a pena nós, muitas vezes,
sofrer em prol da causa do próximo, em prol da obra de Deus, da casa de Deus, porque haverá um dia em que o Senhor nos recompensará e nos exaltará. Chegará aquele dia. Não precisamos nos exaltar pelo que nós fazemos aqui. Não precisamos nos gloriar pelas coisas que nós estamos fazendo aqui, pois haverá um dia que o próprio Jesus, o nosso Deus, fará isso por nós. Aqui nós devemos ser humildes, porque Jesus foi humilde diante dos homens, mas depois ele foi exaltado acima de todo nome pelo Pai. E aí o momento de glória chegou. Quando Jesus ressuscita, já ressuscita em glória e em poder. O versículo 10, né, quando ele diz aqui, versículo 10, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Se dobre, curve-se, reverencie, ajoelhe-se, né, em honra a alguém. E é o que Jesus Cristo conquistou ali com a sua humildade e simplicidade nesse plano redentivo, né? Ele foi exaltado ao topo mais alto, acima de todas as criaturas, né, já feita por ele mesmo, acima de todo poder e potestade, né? O reino foi definitivamente entregue a ele. E diz o versículo 11, né? E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, confessar é professar, reconhecer abertamente e alegremente. Devemos reconhecer esse plano bendito do Senhor Jesus e o senhorio de Jesus Cristo sobre nossa vida, de fato, né? Confessando que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso exemplo maior. Eu quero encerrar, irmãos, essa prédica para nós, trazendo ainda mais uma citação aqui do Andrew Murray, que eu citei para vocês. Ele diz assim: a principal marca da santidade falsificada é a falta de humildade. Todo aquele que busca santidade precisa estar vigiando. Se nós de fato entendemos que estamos vivenciando um processo de santificação, devemos nos apresentar humildemente diante do Senhor, diante da casa de Deus, das autoridades que o Senhor constituiu, tendo cada um dentre nós como sendo maior. Isso é a verdadeira humildade, sem murmurar, servindo com fidelidade ao Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo, que essa palavra encontre, né, guarida, encontre morada no seu coração, no nosso coração, e que brevemente nós possamos estar desfrutando dessa comunhão aí na igreja de São José da Mata. Muito obrigado, pastor Helder, obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo, e IEC São José da Mata, que Deus os abençoe em tudo, em nome de Jesus. Que maravilha! Estamos aí concluindo nesta noite mais um culto, né, da Igreja Congregacional em São José da Mata, cidade de Campina Grande, estado da Paraíba. E desejamos a todos uma semana maravilhosa. Você vai ficar aí com o cântico final, né? Que Deus abençoe você hoje e sempre. Amém! Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do bendito Espírito Santo esteja com todos vós hoje e sempre. Amém. Boa semana a todos, em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor. A tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te
pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Oh, nós te louvamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Senhor, tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu sei que tu és fiel. Oh, eu sei todas as minhas necessidades, onde ser supridas em glória. Pois tu és fiel, tu és fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, pra todo sempre és fiel. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel